E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia, e Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos, 68. A este, Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza, deixou por porteiros, e deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos. E isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. E com eles a Emã e a Jedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa.
1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai, e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para a outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes, e desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo, e que acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Confirme-se, e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. E depois disto, aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou,
e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Adarezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adarezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adarezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adarezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adarezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Adarezer, e por havê-lo ferido, porque Adarezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus, e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Sávisa, escrivão, e Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. 1 Crônicas, capítulo 19. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os, e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se, e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria de Maaca e de Zobá.